Olá. A pirâmide de São Tomé das Letras, por várias vezes, né, não foi a primeira vez, ela vem sendo ameaçada, né, de ser privatizada. E, bom, cabe dizer também, né, que quando a gente cria uma unidade de conservação, a gente assume o compromisso de desapropriar essa área, né? Ou seja, todo parque municipal pode haver concessões privadas, mas não uma escritura privada dentro do parque. A partir do momento que você cria esse parque, a posse se torna pública, né? E como o próprio processo chegou a nominar, né, ele foi considerado um parque de papel, né? Inclusive, se você pegar a decisão do processo, ele pede até mais do que muitas coisas que a gente reivindicou com o movimento A Pirâmide é Nossa, dentro do movimento Todos pela Água, começou em 2021, porque logo depois, né, por coincidência, né, não sei se exatamente coincidência, mas a sentença judicial da ação civil pública, começou em 2015, ela saiu em 2021. E em fevereiro de 2021 começou o protesto, né, contra a privatização da pirâmide. E o que aconteceu? Eles falaram, não vamos privatizar, é um patrimônio público, ficou baixo. Daí, de repente, voltou outra vez esse mesmo fantasma no ano passado. E agora, a gente ficou sabendo, né, que a gente teve um ofício, o único ofício respondido pela prefeitura, foi um ofício que a gente enviou presencialmente, com a assinatura ali do chefe de gabinete do prefeito. Ele respondeu que houve, sim, a tentativa de alienação da área. Por quê? Porque para fazer a venda da propriedade, você tem que pedir o ITBI na prefeitura. E aqui eu vou ter a data, mas foi em julho de 2024, ano passado, o proprietário da escritura, né, ele chegou a pedir o ITBI na prefeitura e reiterou agora em julho desse ano, ou seja, não é uma águas passadas, ainda estão tentando vender a Casa da Pirâmide. Ou a pessoa que estava interessada em comprar na época, no ano passado, que até foi lá medir, que chegou a gerar pânico, né, que falou, não, já venderam a pirâmide, já tem dono, diz ele que desistiu, mas a pirâmide continua à venda. A Ana, que vai falar depois, ela chegou aí na imobiliária de Três Corações, consultou, assim, como se ela fosse comprar a pirâmide, né, para ver como é que realmente estava à venda. A gente chegou a ir atrás da escritura, né, e a gente viu que desde a década de 70, quando ela foi registrada a primeira vez, nunca mexeram essa escritura de Baipendi. E por ela constituir um parque, né, ela juridicamente a posse já é pública. Inclusive o próprio processo do Ministério Público, ele deixa claro que a posse ela já é passada para o município, a fim de que ele pare de alegar que eles não podem fazer nada a respeito do parque porque se trata de área particular. Ou seja, a posse do parque já é pública, ele já tem a obrigação de fazer plano de, como já deveria ter sido feito, né? Porque, se eu não me engano, são 5 anos depois que você cria o parque é de 97, é limitado em 2002, já passou um pouquinho mais que 5 anos, né? Então a gente teria já a obrigação de fazer esse plano de manejo, que diz a prefeitura numa reunião, eu achei que eles estariam aqui hoje, né? Mas a gente teve uma reunião com a prefeitura na sexta-feira, e eles disseram que já estão andando com esse plano de manejo. Mas, sim, se não houver continuidade da pressão popular, a gente teme, né, que isso volte a cair no esquecimento e que, de repente, a pirâmide já apareça vendida. Porque, pelo que a gente vê, como foi durante esse tempo, toda vez que a gente esquece, a gente para de brigar pela pirâmide, ela volta a ser negociada. Então, assim, ela ser tombada, se ela puder ser tombada como patrimônio estadual, ter uma visão maior que só do município, isso garante que ele seja mantido como um patrimônio, não só de São Tomé, mas como do Estado. Porque São Tomé é um destino turístico, um dos mais visitados do sul de Minas. São Tomé tem, basicamente, vamos dizer, uns 30 mil leitos, né, que é mais do que tem na COP, por exemplo. Então, assim, não é um destino assim secundário. Um dos principais destinos turísticos, se você buscar São Tomé no Google, qualquer site Bing, qualquer site de pesquisa, a primeira coisa que você vai ver de São Tomé das Letras é a pirâmide. É o nosso cartão postal, é o nosso Parque Antônio Rosa. E eu queria ler aqui algumas coisas que a ação civil pública, vou até citar o número da ação aqui, é a ação 0103-200-22, 2015-813, 0693, do Ministério Público de Minas Gerais. A sentença, ela basicamente obriga o município, né,
que umas coisas que o município alegou na sentença, que não existem áreas particulares no parque, como eu já afirmei, quando o município assume, cria a lei, a lei que cria o parque e delimita, ele já assume que ele vai desapropriar aquelas áreas, fazer daquilo um parque, né? E ele alegou, não, é uma área particular, não é um parque, e falou, não, se foi criado em lei e foi delimitado, então sim, é um parque, o município tem que arcar com aquilo, seja o plano de manejo, criar o conselho gestor, que é algo que a gente nem pedia nas manifestações, mas a própria decisão judicial já determinou que isso seria necessário, implantar infraestrutura mínima, né, que seria sede, sanitários, vigilância, limpeza, sinalização, porque a gente tem um problema muito grande, que, por exemplo, se você falar com as pessoas que iam em Santo Tomé na década de 70, 80, as pessoas lembram que tinham nascentes no topo da montanha. Brotava água lá, mas isso há muito tempo, né? Eu não era nem nascido quando isso acontecia. E hoje a gente vê um turismo predatório, uma degradação muito grande lá. Por quê? Porque não tem os caminhos definidos. Precisaria definir, olha, aqui podem passar pessoas, aqui é a área da vegetação. Existe uma planta do Cerrado chamada canela de ema. Ela é uma planta com crescimento super lento, né? Que ela cresce 2 centímetros por ano. Então, você pisa numa canela de ema, às vezes um negócio desse tamanho assim, às vezes é centenário. Mas, assim, não parece, né? Porque é um negocinho desse tamanho. Mas 2 centímetros por ano, assim, não é muito rápido o crescimento. Então, assim, o parque precisa de cuidado urgente. Não só a questão de lixeiras práticas, né? Que funcionem, né? Para o parque, né? Que possam ser usadas, que não entre água da chuva, né? Mas também de delimitação dos caminhos, iluminação, questão de segurança do parque também, né, questão de colocar câmeras, né, para que os moradores do parque se sintam seguros, né, delimitar o parque com muro, né, murar as entradas, também seria uma questão para proteger o próprio patrimônio, né, para não ficar abandonado, né. E, claro, uma coisa que não custa nada, né, que a prefeitura chegou a alegar várias vezes, que não tinha orçamento, né, não tinha como, porque era muito caro para manter o parque, fazer o plano diretor, fazer todas essas exigências. Por exemplo, registrar no SNUC, basta preencher uma tabela. O SNUC precisa da lei de criação, que já existe, né, a gente tem até um documento no Google Drive lá com todos os ofícios que a gente já mandou para a prefeitura a respeito disso, o processo de tombamento, o processo inteiro do Ministério Público, a gente quiser ler todas as etapas do processo, tudo que foi alegado. E ele precisaria simplesmente mandar isso para o SNUC para ser registrado no SINUC, né, que é o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. E isso também não foi feito, né, o que mostra só que a prefeitura, desde que criou o parque, nunca teve vontade, de fato, de oficializar a nível federal. E uma coisa que a gente gostaria muito de pedir aqui para a Assembleia Legislativa, né, que seja feita uma pressão para a prefeitura para que ele seja, de fato, regularizado, que ele seja, de fato, registrado, né, na forma como ele é, né, que não haja um retrocesso ambiental, né, porque às vezes a pessoa fala, vamos então fazer um conjunto paisagístico, esquece essa ideia de parque, tem que lembrar do veto ao retrocesso ambiental, porque o local já foi criado como parque, ele já é um parque municipal, e ainda mais é um topo superior, né, ou seja, a montanha ali do vale até das borboletas, que é a parte mais baixa, né, até o topo da montanha, tem muito mais que 100 metros, ou seja, já é considerado APP. A cidade é construída sobre uma parte sobre a APP, né? Então, ou seja, ela é uma cidade historicamente consolidada. Então, 500 metros de elevação. Então, se for pegar o terço superior, bom, não vou para matemática considerar um terço de 500 metros, né? Mas então tem uma boa parte ali do topo da montanha. Teria que ser, já é APP, o parque está todo numa área de APP, porque a legislação ambiental termina qualquer montanha com mais de 100 metros, ela já tem a APP do terço superior. E cabe também frisar, né, que só repetir o que a Carla já falou, né, a gente está numa região de campo rupestre, com pinturas rupestres, né, e é uma parte que foi conservada de um resto que foi altamente depredado pela mineração. Algumas minerações que aconteceram até no topo da montanha, né? Que o pessoal brinca quando chega em Santo Tomé, que parece que está nevando no topo da montanha. Não é, é o quartzito exposto, né? Em alguns lugares não respeitou essa área de terço superior. E, deixa eu ver, tinha uma pequena conclusão aqui. Conclusão.
O Parque Antônio Rosa não pode ser reduzido nem alienado. A base constitucional legal, SNUC, Constituição Federal, Código Florestal, jurisprudência no STF e STJ, sentença judicial, que é a ação civil pública que correu lá em Três Corações, que o Ministério Público processou a Prefeitura pelo descuido com o parque, né? E a casa da pirâmide é tombada, situada em uma APP, um terço superior, ou seja, ela não pode aumentar a construção lá sem um plano de manejo adequado, né? E é um patrimônio coletivo, que integra não só o patrimônio ambiental, mas como o patrimônio cultural de Santo Tomé das Letras. Não se consegue falar de Santo Tomé das Letras e não pensar na pirâmide. E é um ponto economicamente importante, não só para as pessoas que fazem o comércio ambulante ali, né, porque você vê que todo mundo que trabalha com um tipo de comércio que não tem um lugar fixo, acaba indo no pôr do sol para expor seu artesanato, para ter o espaço ali que é um lugar de todos os turistas vão. E não só esse pessoal, mas também todo mundo que está no topo do cruzeiro, você perguntar qual que é o horário de maior fluxo, que passa alguém na loja ali, um bairro inteiro, né, que vai passar ali para comprar alguma coisa. Ali só é fluxo turístico porque tem o Parque Antônio Rosa. Se houver alienação desses bens, que nem aconteceu já em outros lugares, né, que é um ponto que era altamente acessado a população, vira privado, começa a cobrar caro a entrada, né, para lucrar em cima, todo esse pessoal que vive desse fluxo turístico vai ser prejudicado, porque já é a dinâmica da cidade, assim, questão de, caiu o sol, você vai para o pôr do sol. Isso todo mundo que está fazendo turismo em São Tomé vai seguir essa dinâmica, né? Até que, eu lembro um bom tempo atrás, né, quando eu vim para Santo Tomé, os meus amigos nem moravam lá ainda, né? Daí teve uma pessoa no nosso grupo que se perdeu. Eu falei, e agora, como é que a gente encontra? No pôr do sol, na pirâmide, vai estar lá. Todo mundo vai para lá alguma hora. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Na sequência, nós vamos ouvir a Ana Maria Marcondes, que é assistente social, socioambientalista, integrante do movimento Todos pela Água. Bem-vinda, Ana Maria.